Fala pessoal, eu sou o Guilherme Segato, eu sou sócio e contador aqui da Segato Contabilidade e nesse vídeo aqui eu vou explicar para você de forma rápida, mas ao mesmo tempo aí de forma completa como declarar o Bitcoin ou as outras criptomoedas aí que você possa ter, como que você pode declarar isso no seu imposto de renda. Então vamos direto aí para o que interessa. Os bitcoins, assim como todas as outras criptomoedas, elas ainda não possuem, tá, gente, uma regulamentação que seja 100% própria aí no Brasil, né? Nem mesmo a Receita Federal sabe direito como que ela vai, digamos assim, querer que a gente classifique as criptomoedas aí de uma maneira específica. Só que, independente disso, agora em 2021 tiveram algumas mudanças e ainda assim a gente precisa, né? É obrigatório declarar as criptomoedas no imposto de renda. E claro, para declarar aí o Bitcoin, por exemplo, no imposto de renda, o informe de rendimento aí vai te ajudar muito nessa tarefa, né? Afinal de contas, nada melhor do que ter em mãos aí um documento, que é o informe de rendimento, que seja específico e detalhado aí todas as suas transações ao longo do ano, não é mesmo? Então, você fica muito mais embasado, você tem muito mais segurança, né, em saber exatamente o que e qual vai ser o valor exato que você vai precisar declarar, né? Então, com o informe de rendimentos em mãos, isso vai tornar possível informar para a Receita Federal todo o seu patrimônio de moedas virtuais e evitar, assim, a malha fina fiscal. Então, rapidamente aqui nesse vídeo, eu vou fazer uma rápida contextualização aqui, só para a gente poder ficar 100% alinhado. Então, eu vou explicar o que são as criptomoedas, né? As criptomoedas, elas são uma espécie de moeda virtual, ou melhor ainda, uma melhor definição aqui, as criptomoedas, elas são o dinheiro da internet, tá, gente? E ao contrário das moedas palpáveis, né? As criptomoedas, elas não possuem, digamos assim, um sistema que seja centralizado de controle. E entre as criptomoedas existentes aí, que hoje em dia já tem uma relação enorme de tipos, né? O Bitcoin é atualmente a criptomoeda mais popular do mercado, né? A gente pode fazer aqui uma comparação boba aqui para todo mundo entender que o Bitcoin ele tá para moeda digital, assim como o dólar americano tá para moeda tradicional. E a grande sacada aqui nessa minha orientação, tá, gente, nesse vídeo aqui para você, é que mesmo que todas essas criptomoedas, o Bitcoin e tudo mais, eles ainda não possuam essa regulamentação específica no Brasil, né? E a própria Receita Federal não considera ainda as criptomoedas como uma espécie de uma aplicação financeira. Independente disso, elas precisam ser obrigatoriamente declaradas no imposto de renda. Até inclusive em 2021 teve algumas mudanças, né? Então vem a pergunta, como declarar as criptomoedas no imposto de renda? E como eu falei, por mais que a Receita Federal ela não considere os criptoativos aí como uma aplicação financeira, a Receita considera esses criptoativos como sendo bens normais, sabe? Ali na aba de bens e direitos, ela considera que é um patrimônio seu, né? Um direito que você tem aí, assim como você tem um carro, assim como você tem uma casa e por aí vai. E sendo assim, né, para declarar o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, eu vou te passar aí o caminho, né? Eu vou te passar o passo a passo. Então você vai abrir o programa gerador da declaração do imposto de renda, aí você vai até a ficha de bens e direitos. Na ficha de bens e direitos, você vai inserir o código 81 se você for declarar a própria Bitcoin, né? Se você for declarar o BTC, você coloca o código 81. Se você tiver outro criptoativo, como por exemplo os inúmeros outros que existem, que são, a gente chama de altcoins, né? Como o Ether, o Litecoin ou o XRP, que é o Ripple, você pode usar o código 82, que é de outros criptoativos que sejam moedas digitais. E se você tem algum outro criptoativo que não se encaixe
Nem no Bitcoin, que é o código 81, nem nesse outro que eu acabei de mencionar no código 82, você vai usar o código 89, que é a classificação para os demais criptoativos que não são considerados criptomoedas. Então, logo que você coloca aí o código 81, que é o do Bitcoin nesse exemplo, na ficha de bens e direitos, você vai precisar especificar o tipo da moeda, claro, o Bitcoin, e a quantidade que você possui dessa moeda digital, e você vai ter que informar aí o nome e o CNPJ da corretora onde você comprou a criptomoeda. E aí você vai informar o saldo existente na data dos últimos 2 anos, ou seja, você vai informar a situação do saldo na data de 31/12 do ano retrasado e você vai informar a situação em 31/12 do ano passado, em relação aí do ano que você vai fazer o envio da declaração. Ok, beleza. Aqui a gente está fazendo a declaração do saldo e da quantidade que você possui. Só que você também precisa declarar os ganhos com uma criptomoeda, né? Se você comprar e vender ao longo do ano, você precisa declarar essa operação e se você teve ganho. Então, assim como outras operações financeiras, os ganhos com os bitcoins, eles podem se encaixar em 2 categorias, tá, pessoal? Eles podem ser ou tributáveis ou isentos. Então, se você fizer vendas superiores a 35 mil reais no mês, essa venda é tributada. E se você não atingir, se você ficar abaixo dos 35 mil reais no mês, se você fizer vendas inferiores a esse valor de Bitcoin, aí você vai ter um ganho, um rendimento isento, né? Para declarar aí os rendimentos tributáveis, no caso, né? Ou seja, se você tiver vendas maiores a 35 mil reais, você vai ter que abrir o programa gerador da declaração do imposto de renda e aí você vai até na ficha de rendimento sujeito à tributação exclusiva / definitiva. E aí você precisa, quando você tiver aí na aba de rendimentos sujeito à tributação exclusiva e definitiva, você vai inserir o código 12, que se refere a outros. Outros porque não tem uma definição ainda específica, tá, gente? E aí, informando o código 12, basta você informar os ganhos que foram obtidos, o CNPJ e o nome da corretora. Só que o imposto sobre os bitcoins, sobre o ganho do bitcoin, sobre os outros criptoativos, eles não devem ser pagos no momento da declaração anual do imposto de renda. Eles devem ser pagos logo após a sua venda. Você paga o imposto no ato que você fez ali a venda, né? No mês seguinte em que você operar o Bitcoin, ou seja, no mês que você vendeu o Bitcoin, no mês seguinte você já tem que pagar o DARF através ali do programinha, né, de apuração de ganho do capital, que é o GCAP. Se você recolher o imposto de renda dentro do prazo, como manda aí o figurino, basta você importar aí as informações, né, do programa gerador aí, do GCAP para o programinha da declaração do imposto de renda, tá bom? É super fácil de fazer essa integração. Agora, se esse não foi o seu caso, se você não pagou o imposto na data certa, você vai precisar emitir um DARF com os acréscimos legais aí, tá? E quando eu digo acréscimo legal, entenda que são multa e juros, através do programa Sicalc. E agora, beleza, ok? E agora para você declarar os ganhos isentos, né? Que são os ganhos com as vendas inferiores a 35 mil reais, você vai abrir o programa gerador da declaração do imposto de renda e você vai até a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Aí na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, você vai usar o código 05, que se refere ao ganho de capital na alienação de bem ou conjunto de bens da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, com valor de 20 mil reais para ações no mercado de balcão e 35 mil reais nos demais casos. Então, inserindo aí o código 05, você vai informar os ganhos que foram obtidos, o nome e o CNPJ da corretora. E além disso, aí no caso da venda dos bitcoins, não se esqueça, tá, gente, de atualizar o campo aí de bens e direitos com a situação real que ficou, com a situação remanescente aí no último dia do ano calendário aí da declaração do imposto de renda. Afinal de contas, se você vendeu, independentemente aí da quantidade
esses bitcoins, essas criptomoedas não fazem mais parte do seu patrimônio. Então é isso. Não tem muito segredo, não é mesmo? Não é para ser muito difícil aí declarar os bitcoins. Agora que mudou, inclusive, que adicionou esse campo, né, do 81, do código 81, do código 82 e do código 89. Eu espero que vocês consigam fazer aí a declaração do Bitcoin, tá bom? É muito importante que vocês tenham em mãos aí um informe de rendimento, como eu mencionei, tá, pessoal? Porque cada vez mais e mais a Receita Federal tá fechando o cerco e não tem como ela não saber aí quantos bitcoins você tem, que você opera, que você compra, até porque a própria corretora, a própria exchange aí, ela precisa também, digamos assim, informar que você está operando. Então, tenha muito controle sobre isso, tá? Pegue certinho o informe de rendimento e cuide de declarar aí os bitcoins, as criptomoedas, os criptoativos conforme manda aí o figurino. E claro, se você tiver alguma dúvida, se ficou alguma ponta solta aí que eu não tenha conseguido mencionar aqui no vídeo, que eu não tenha conseguido te ajudar aqui nesse vídeo, você pode aqui deixar seus comentários, fique à vontade, pode entrar em contato comigo, me manda e-mail, me chama pelo WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer do mundo em te ajudar. E se você é novo no canal ou se você ainda não se inscreveu, não perca seu tempo, já soca o dedo aí no botão de se inscrever, porque você se inscrevendo, você garante que notícias, que informações, que orientações, conselhos, dicas, tudo é mais ou menos nessa linha aqui de vídeos. Tudo que eu gravar daqui para frente, vocês vão estar cientes, vocês vão receber esse conteúdo para poder ajudar aí vocês. Conteúdos relacionados a imposto de renda, a como se proteger da malha fina, a como declarar determinadas situações aí do imposto de renda. Então eu estou sempre ajudando vocês. E se vocês se inscrevem, vocês também me ajudam fazendo com que esse conteúdo chegue para outras pessoas que também precisam saber dessas informações e desses conselhos. Então, muito obrigado por ter me acompanhado, um forte abraço e até o próximo vídeo.